Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal Universidade da Elétrica, a terceira aula de 2017. O assunto dessa aula são os elementos que compõem uma subestação de consumidor. É uma aula preparatória para que vocês possam elaborar projetos de subestação de consumidor. Vamos então à nossa aula definindo os elementos de uma subestação. Os elementos de uma subestação, cuja subestação que nós vamos tratar é a subestação de consumidor. O que é uma subestação? Subestação, pessoal, é um conjunto de condutores, de aparelhos, de equipamentos que eles são destinados a modificar as características da energia. Quais são as características da energia? Tensão e corrente. De tal forma que vai permitir a sua distribuição para os pontos de consumo em níveis adequados. Então, primeiro passo, o que é uma subestação? A subestação ela é um conjunto de condutores, de elementos, de equipamentos, com a função de modificar as características da energia com o objetivo de permitir a sua distribuição ao consumo em níveis adequados. As subestações elas podem ser classificadas em subestação central de transmissão, subestação receptora de transmissão, subestação de subtransmissão e subestação consumidor, que é o foco da nossa aula. Então, nossa aula nós vamos definir os elementos de uma subestação de consumidor. Na verdade, eu tenho esses 4 tipos de subestação. Subestação central, subestação receptora de transmissão, subestação de subtransmissão e subestação consumidor. A subestação central de transmissão, normalmente, ela é construída ao lado das usinas produtoras de energia e elas têm a finalidade de elevar a tensão a níveis, para sua transmissão. Então, ela pega a tensão gerada na usina, por exemplo, na usina hidrelétrica, e eleva esse nível da tensão do gerador e faz a distribuição. A subestação receptora é aquela conectada via linha de transmissão até a subestação central, ou a uma subestação receptora intermediária. Subestação de subtransmissão é constituída, em geral, próxima aos grandes blocos de carga. E ela está frisando, entre uma subestação central e uma subestação de subtransmissão. Subestação de consumidor é aquela localizada em propriedade particular, por exemplo, suprida através de alimentadores de distribuição primários, originados das subestações de subtransmissão, que suportam os pontos de consumo. Então, aí a gente tem os tipos de subestação. Esse desenho vai dar para vocês uma melhor visão da subestação central, da subestação de receptora, da subestação de subtransmissão e da subestação de consumidor. Então, veja bem, aqui eu tenho a geração, o meu gerador. Após a casa de força aqui do gerador, eu tenho uma subestação central. Ela vai elevar o nível da tensão do gerador, por exemplo, em 13 kV, para
a linha adequada, sei lá, 138 kV, 69 kV, 220 kV. Vai depender da linha e da construção. Então, o importante é lembrar que a subestação central ela está conectada diretamente ao sistema de geração, tá? E aqui, olha, nós temos a linha de transmissão, marcado aqui linha de transmissão. Depois, nós temos aqui, olha, apontado aqui nessa seta, a subestação receptora de transmissão. Então, ela vai receber, aqui eu tenho o transformador, aqui eu tenho um transformador. Então, eu tenho, depois da subestação central, eu tenho a subestação receptora. A subestação receptora de transmissão, ela deriva aqui na subestação de subtransmissão, né? Então, tenho o transformador e aqui eu tenho a subestação de subtransmissão. Depois, esses triângulozinhos de cabeça para baixo são os transformadores de distribuição, ó, distribuição, distribuição. E fechando aqui, logo após a subestação de subtransmissão, eu tenho a subestação de consumidor, que eu vou mostrar para vocês nessa aula quais são os tipos, e nas próximas aulas, no próximo mês, por exemplo, eu vou estar apresentando como fazer o projeto de uma subestação de consumidor. Aqui eu tenho o alimentador de distribuição e aqui eu tenho a minha subestação de consumidor alimentando uma indústria. Aqui é o transformador de distribuição. Ok, pessoal? Então, esses aí são os tipos de subestação. Subestação de consumidor de média tensão, né? Segundo a NBR 5410, a média tensão ela é acima de 1000 volts, né? E até 36.200. Acima de 36.200 é alta tensão. Então, essa subestação de média, elas podem são aplicadas, na verdade, em pequenas e médias indústrias. Por exemplo, você pode encontrar em hospitais, centros clínicos, né? E essas subestações de consumidor em média tensão, elas são geralmente com demanda até 2.500 kW. Né? Isso está previsto na legislação. Acima desse valor, o atendimento deve ser na alta tensão. Né? Então, acima dessa demanda, na alta tensão, 69, 88, 138 ou 220 kV. Porém, pessoal, na prática, em áreas industriais, as concessionárias geralmente suprem os seus consumidores em média tensão, em 15 kV. Isso até uma demanda de 4.000 kW de demanda máxima. Partes de uma subestação de consumidor. Em geral, as subestações de consumidor, em geral, exceto aquelas destinadas ao atendimento de edifícios de múltiplas unidades, né, exceto elas apresentam os seguintes componentes, exceto aquelas destinadas ao atendimento a edifícios de múltiplas unidades. Então, a subestação, ela consumidora de alta tensão, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo. Então, eu tenho a rede de distribuição aqui, eu tenho aqui o condutor do ramal de ligação, porque ela está em propriedade particular. Tem aqui um muro de limite da propriedade particular. Então, aqui eu tenho o ramal de ligação, certo? Tem o poste particular. Ela é toda aérea aqui, né? Vindo pelo poste aéreo. Eu tenho aqui o ponto de entrega, esse pontozinho B que é o ponto de entrega. Tem o condutor do ramal de entrada, esse aqui, né? E aqui
eu tenho a subestação de consumidor. E tenho, nesse ponto C, a medição em baixa tensão. Podem observar aqui que eu tenho um aterramento, né? Aqui eu tenho a entrada em alta tensão, que é o exemplo, uma estação consumidora em alta tensão, né? E tem aqui a medição que é feita, né, aqui nesse caso, em baixa tensão. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, das partes de uma subestação. Essa subestação aqui é uma subestação interior, né? Ela não está na parte externa, ela está interior à propriedade particular. Então, nós temos aqui os componentes. Temos o posto aqui de transformação, né? Temos aqui, onde eu estou passando, a tela de proteção do cubículo, né? Tem esse cubículo, tem 1, 2, 3 aqui, cubículos com os transformadores. Eu tenho aqui o que a gente chama de posto de transformação. Eu tenho aqui posto de proteção, ó, aqui é a chave, né, seccionadora. Olha, a chave seccionadora em cada um desses postos de transformação. E aqui eu tenho a medição, o posto de medição. Então, tem um transformador aqui de corrente, né, um TC aqui. E aqui eu tenho a rede aérea, a entrada aérea. Ela entra aqui, né, vai para o TC e passa pelos postos de transformação. Aqui em cima eu tenho um isolador de apoio, né? Aqui eu tenho uma tela de ventilação, isso é um corte na subestação de consumidor, uma subestação interna, né? Aqui eu tenho no sistema aéreo, aqui na rede aérea, tem a entrada da rede aérea, tem aqui a bucha de passagem, tem aqui os para-raios, né? O para-raio, ó, para-raio aqui dando proteção na minha linha, e tem aqui o eletrodo de aterramento, certo? Então, esse é um exemplo de uma subestação interior. Vamos para outro exemplo. É uma subestação também interior, cuja rede, né, de entrada, né, vocês podem observar aqui que eu tenho um eletroduto. Aqui, olha, a rede vem todos os componentes que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui tem uma chave fusível, que tem uma videoaula nossa aí no canal da Universidade da Elétrica com o funcionamento dessa chave fusível, não é? Que é um elemento já conhecido de vocês. E aqui eu tenho o para-raiozinho, né? E o aterramento aqui embaixo, né? Aí isso vem por um eletroduto. Aqui eu tenho uma caixa de passagem, chegando no meu ponto de medição. Aqui eu tenho uma bucha de passagem, e aqui eu tenho chave seccionadora, tem aqui o barramento em alta tensão, acima de 36.200, né? E aqui eu tenho cada um dos cubículos aqui onde está acomodado os meus transformadores, e aqui eu tenho uma tela. Agora eu tenho uma outra subestação consumidor, só que ela é exterior, ela é externa à propriedade do cliente. Então tem aqui um moirão aqui, né, de concreto, e aqui a propriedade. Então a subestação, essa é uma subestação que não é abrigada, né? Nós temos aqui o poste, temos aqui o barramento de alta tensão, tem aqui a chave de seccionamento, temos aqui o cubículo de proteção aqui, e aqui eu tenho o transformador de força. Isso, a minha subestação, ela é externa. E aqui eu tenho uma caixa de passagem, vai para o quadro geral de força, que é a casa de comando. Então, esse é um exemplo de uma subestação de consumidor exterior.
Então, pessoal, dessa forma a gente termina essa aula com os elementos da subestação, que vai dar subsídio para vocês quando nós formos fazer uma aula. Provavelmente pode ser que essa aula já seja no próximo mês, que é uma aula de projeto de subestação de consumidor. Obrigado a todos vocês.